A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Vamos para a segunda parte aí do estudo bíblico, livro de Enoque, parte 2. Vamos lá. Sem muitas delongas, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Já é longo, né? Mas para não ficar ainda mais. Espera aí. Adão irá viver na terra, e eu criei um jardim no Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Fiz com que os céus se abrissem diante dele, para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso, e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo, porque Adão era senhor na terra, para comandá-la e controlá-la. O demônio é o gênio do mal das regiões inferiores. Como um fugitivo, ele criou Sotona a partir dos céus, por ser seu nome Satanás, por isso ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou a sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera, por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva, mas não atingiu Adão. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei, nem amaldiçoei o homem, nem a terra nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins do homem. Capítulo 32. Disse-lhe, tu és terra, e a terra da qual te tirei, tu has de tornar, não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então, poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. E abençoei todas as minhas criaturas, visíveis e invisíveis. Ele está dizendo que pelo pó criaste, pelo pó vai morrer. E depois pela segunda vida vai ressuscitar para voltar em glória para o Senhor. Entendeu? Ele está ali relatando o plano que ele tem de vida eterna para o homem arrependido. Adão estava no paraíso. Abençoei o sétimo dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33. E designei o oitavo dia, como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000, e no início dos 8.000, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, aí não vai tudo ter que mais sim, quando entendestes, chegar no 8, tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na terra e todas as coisas que escreveste neste livro. Pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei, do mais alto ao mais baixo, e aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Sou eterno e não criado por mãos, e sem mudanças. Meu pensamento é meu conselheiro, minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são, e como tremem de terror. Se viro minha face, então todas as coisas serão destruídas. Por isso usa tua inteligência, Enoque, conhece aquele que te fala, e cuida dos livros que escreveste. Dou-te os anjos Suriel e Raguel, cuida aqueles do que te livro trouxeram que escreveste. Então Enoque tem o livro, né? Muitos dizem que não. E desce à terra, diz a teus filhos todas as coisas que te contei e tudo que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima, e todas as hostes. Pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sob meu comando. Dá-lhes os manuscritos e eles irão lê-los, e saberão que sou o Criador de todas as coisas, e entenderão que não há outro Deus além de mim. E deixa-os distribuir teus manuscritos, de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça. E dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arcanjo Miguel,
pois os manuscritos de teus pais Adão e Sete, Enós, Quenã, Maalalel e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. Revelei a meus anjos, Ó, Brioche, tá vendo? Ele tá falando dos livros que não colocaram e deram fim nesses livros. Aí ele fala, não destruirei esses livros. Desde Adão, então quer dizer, que também tem os outros livros apócrifos aí, né? De Adão, entendeu? E até o final dos tempos. E vai trazer eles à tona. Que é o que Deus está fazendo hoje, ó. Que muitos esconderam o livro de Enoque, esconderam outros livros que não colocaram no cano oficial da Bíblia, né? Deus está resgatando para trazer à luz os conhecimentos às pessoas, né? Aquelas que querem descobrir a verdade, né? Porque tem muitos, a maioria não quer saber de nada disso, né? Isso aí é para os eleitos que não quer ser enganado pelo sistema para ter sua salvação, né? Como mapeei a terra e ordenei que as gerações fossem preservadas, e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 34. Eles rejeitaram meus mandamentos e meu jugo, tornando-se assim, sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas abaixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram minha unidade, e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda a sorte de sujas maldades, que seriam desagradáveis de serem nomeadas. E por essa causa farei recair sobre a terra um dilúvio, e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Capítulo 35. Vê, de suas sementes levantar-se-á outra geração, muito mais para adiante, mas muitos dentre eles serão insaciáveis. Aquele que criar essa geração deverá revelar aos seus, esses manuscritos de seus pais, para aqueles aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim, que não usam meu nome em vão. E eles deverão contar às outras gerações, que ao lerem serão glorificadas depois, mais que as primeiras. Ao ler serão glorificados. Capítulo 36. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias para que passes em tua casa, e digas aos teus filhos e aos de tua casa, que todos deverão ouvir diretamente de minha face, que não há outro Deus além de mim. E que eles deverão sempre manter meus mandamentos, e começar a ler e crer nos teus manuscritos. E depois de 30 dias, mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos, para que venhas a mim. Capítulo 37. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou-o a meu lado. Ele era branco como a neve, suas mãos como o gelo, assemelhava-se à geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, assim como não podia aguentar o fogo do fogão, e o calor do sol e a geada. E o Senhor me disse, Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Capítulo 38. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele, deixai que Enoque desça à terra convosco e esperai por ele até o dia determinado. E à noite, eles me puseram em meu leito. E Matusalém, que esperava a minha volta, mantendo-se vigilante à minha cabeceira, ficou maravilhado quando me ouviu chegar, e eu lhe disse, que os de minha casa se reúnam, pois vou lhes contar tudo. Capítulo 39. Ó meus filhos, meus amados, ouvi as admoestações de vosso Pai, pois essa é a vontade do Senhor. Foi-me concedido estar convosco para vos anunciar, não de meus lábios, mas dos lábios do Senhor, tudo que é, e que foi, e tudo que é agora, e tudo que será até o dia do julgamento. Pois o Senhor permitiu que eu viesse até vós, portanto, ouvi as palavras de meus lábios, mas sou aquele que viu a face do Senhor, e como o ferro no fogo, ela lança centelhas que queimam. Vós olhais meus olhos agora, os olhos de um homem que para vós é grande,
mas vi os olhos do Senhor, brilhando como os raios do sol e enchendo os olhos do homem com terror. Meus filhos, vós vedes a mão direita de um homem que vos auxilia, mas eu vi a mão direita do Senhor preenchendo todo o céu quando ele me ajudou. Vós vedes a extensão da minha obra da mesma forma que vedes a vossa, mas eu vi a extensão ilimitada e perfeita da obra do Senhor. Vós ouvis as palavras da minha boca, da mesma forma que eu ouvi as palavras do Senhor, parecendo-se a um trovão violento e incessante, como nuvens que se arremessam, umas contra as outras. Agora, ouvi as declarações do Pai da terra. E sabeis quão temível é apresentar-se diante do governante da terra. Pensai quão terrível e impressionante é apresentar-se diante do governante do céu, o Senhor dos vivos e dos mortos, e das hostes celestiais. Quem poderia suportar essa dor infinita? Capítulo 40. Ouvi, agora, meus filhos, aquelas coisas que chegaram a mim pelos lábios do Senhor, e o que meus olhos viram do início ao fim. Eu sei de todas as coisas, e escrevi sobre elas em livros referentes aos céus e seu fim, sua plenitude, seus exércitos e seus avanços. Medi e descrevi as estrelas, a imensa multidão delas. Que homem já viu suas revoluções e seu surgimento? Nem mesmo os anjos sabem quantas são, contudo, registrei todos os seus nomes. E medi a órbita do Sol, medi seus raios, contei as horas, anotei tudo quanto existe na terra, como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela terra são semeadas ou rejeitadas, sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias, seus nomes, e sobre o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas, e como elas produzem pingos de chuva. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. O trovão e o raio são liberados por uma cadeia de justa proporção, para que uma cadeia de violência selvagem e precipitada não lance nuvens ameaçadoras e destrua todas as coisas na terra. E escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio e dos ventos glaciais, e observei como guardião das chaves de todas as estações sobre as nuvens, com neves e ventos, mas nunca exaure as reservas. E escrevi sobre os lugares de descanso dos ventos, e observei e vi como os guardiões das chaves dominam balanças e medidas. Primeiro, eles pesam as estações nos pratos da balança, e as distribuem habilmente sobre toda a terra, para que um sopro violento não sacuda a terra. E conferi as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras, rios. Registrei a altura da terra até o sétimo céu, e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. E vi quanto padecem seus cativos, à espera do julgamento sem limites. E registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz, todas as suas punições e todas as suas obras. Capítulo 41. E vi os antepassados de todos os tempos com Adão e Eva, e lamentei e chorei, comentando sua ruína e desonra. Ai de mim pela minha fraqueza e pela de meus antepassados, e pensei em meu coração e disse: abençoado o homem que não nasceu, ou nasceu e não pecou diante da face do Senhor, que não veio a esse lugar, nem trouxe desgraça a esse lugar. Capítulo 42. Eu vi os guardiões das chaves e os guardas dos portões do inferno, como grandes serpentes, e suas faces como luzeiros apagados, e seus olhos como fogo, seus dentes afiados. E vi todas as obras do Senhor, como são justas, enquanto que as dos homens, algumas são boas, outras ruins, e em suas obras são conhecidos os que mentem maldosamente. Capítulo 43. Eu, meus filhos, medi e escrevi cada obra e cada medida, e cada julgamento justo. Como cada ano é mais ilustre que o outro,
assim também um homem é mais ilustre que o outro, alguns por grandes posses, alguns por sabedoria no coração, alguns pelo intelecto, alguns por esperteza. Um pelo silêncio de seus lábios, outro pela retidão, um pela força, outro pelo comportamento. Um pela juventude, outro pela articulação rápida, um pela forma do corpo, outro pela sensibilidade. Mas nenhum é melhor do que aquele que teme a Deus, pois que será mais glorioso no tempo que advirá. Capítulo 44. O Senhor, tendo criado o homem com suas mãos, à sua semelhança, fê-lo pequeno e grande. Aquele que injuriar a face do que comanda, e odiar a face do Senhor e desprezá-la, e aquele que soltar sua raiva sobre alguém, sem ter sido injuriado, a grande raiva do Senhor o consumirá. Aquele que cuspir injuriosamente na face de um homem, será condenado no grande julgamento. Bendito é o homem que não dirige seu coração com maldade contra homem algum, e ajuda os injuriados e condenados, e levanta os que estão caídos, os que fazem caridade aos necessitados, porque no dia do julgamento, cada peso, cada medida e cada adicional estarão como no mercado, ou seja, estarão nas balanças e ficarão no mercado, e cada um conhecerá sua própria medida, e de acordo com essa medida terá sua recompensa. Capítulo 45. Quem se apressar para fazer oferendas diante da face do Senhor, de sua parte, também vai apressar aquela oferenda aceitando sua obra. Mas aquele que aumentar sua luz diante da face do Senhor, e não fizer um julgamento verdadeiro, o Senhor não aumentará seu tesouro no reino do Altíssimo. Quando o Senhor pede pão, ou velas, ou gado, ou qualquer outro sacrifício, isso não é nada, mas Deus pede corações puros. Com isso somente quer testar o coração do homem. Ele, quando pede sacrifício, é para testar o coração do homem. Mas ele quer o coração sincero e puro diante dele e obediente. Ele não quer sacrifício. Entendeu? O sacrifício ele pôs para testar o coração do homem. Quer dizer, os judeus, com a religião deles, fica querendo agradar o Senhor com sacrifícios, com rituais, sendo que no espírito você vai agradar o Senhor sendo justo, verdadeiro, sincero, pacífico, amoroso, entendeu? Capítulo 46. Ouvi, meu povo, e aceitai-o dos meus lábios. Se alguém traz qualquer presente para um governante terreno, com pensamentos desleais em seu coração, e o governante o percebe, não ficará ele com raiva e não o porá sob julgamento? Ou se um homem se faz de bom a outro pelo ardil de sua língua, porém, com a maldade no coração, será que o outro não perceberá a maldade que vem do coração, e não será ele condenado, desde que sua mentira ficou visível? E quando o Senhor mandar uma grande luz, então haverá julgamento para o justo e o injusto, e aí ninguém escapará à observação. Capítulo 47. E agora, filhos, guardai bem as palavras de vosso Pai, pois todas vieram dos lábios de Deus. Pegai e lede estes livros escritos pelo vosso Pai. Pegai e lede. Através destes livros, todos aprendereis sobre todas as obras do Senhor, desde o início da criação até o fim dos tempos. Olha aí. E se os observardes atentamente, não pecareis contra o Senhor. Não há outro igual a Deus no céu, na terra, nas regiões abissais, e nem em toda a base una. O Senhor estabeleceu as bases no desconhecido e jogou para fora do céu o visível e o invisível. Ele assentou a terra sobre as águas e criou incontáveis criaturas, e quem já contou a água e as bases do que é móvel? Ou o pó da terra ou a areia do mar, ou as gotas da chuva ou o orvalho matutino, ou os sopros do vento? Quem povoou a terra e o mar e o inverno indissolúvel? Ele arrancou as estrelas do próprio fogo e decorou com elas o céu, e o colocou no meio delas. Capítulo 48. O Sol percorre 7 círculos celestiais, que são a designação de 182 tronos, e ele desce em um dia curto, e outra vez 182,
e desce em um dia longo, e ele tem 2 tronos nos quais ele descansa, evoluindo de cá para lá acima dos tronos dos meses. Do 17º dia do mês Tsivan, ele desce ao mês Tevan, do 17º do Tevan ele sobe. E assim ele se aproxima da terra, e a terra se alegra e faz com que nasçam seus frutos, e quanto ele se vai, então a terra se entristece, e as árvores e os frutos não florescem. Tudo isso mede em horas, com precisas medições de horas, e fixada uma medida pela sua sabedoria, do visível e do invisível. Do visível ele faz todas as coisas visíveis, sendo ele mesmo invisível. Por isso, deixo-vos claro, meus filhos, distribuí os livros a vossos filhos, para que passem as gerações, e entre todas as nações que têm temor a Deus, que eles os recebam, e que possam vir a amá-los mais que qualquer alimento ou doçuras terrenas, amar que mais eles os livros da os palavra apliquem do em livro. si mesmos. Aplique em E si aqueles mesmo. que não entenderem o Senhor, que não temerem a Deus, que não o aceitarem, mas o rejeitarem, que não receberem os livros, um terrível julgamento os aguarda. Bendito o homem que suportar seus encargos e arrastá-los com eles, pois que serão aliviados no dia do grande julgamento. Capítulo 49. E agora, meus filhos, eu vos digo que não jureis por qualquer juramento, nem através do céu nem através da terra, nem por qualquer outra criatura que Deus criou. E Deus disse, não há nenhum juramento em mim, nem injustiça, mas verdade. Se não há nenhuma verdade em homens, os deixe jurar pelas palavras, sim, sim, ou então, não, não. E eu vos digo que não houve nenhum homem no útero de sua mãe, que antes não tivesse passado por um lugar preparado para o repouso daquela alma, e uma medida foi fixada, quanto é planejado que um homem seja processado neste mundo. Vós, crianças, não se enganem, para lá esteve previamente preparado um lugar para toda a alma de homem. Capítulo 50. Registrei por escrito toda a obra realizada pelo homem, e nenhum ser nascido na terra pode permanecer escondido e nem suas obras ocultas. Vejo todas as coisas. Portanto, meus filhos, na paciência e na humildade, vivei os dias de vossa existência para que possais herdar a vida eterna. Pelo amor ao Senhor, suportai toda ofensa e insulto, toda maledicência e agressão. Se atos de injustiça forem cometidos em relação a vós, não retribuais ao próximo ou ao inimigo, pois o Senhor o fará por vós, e será o vosso vingador no dia do grande julgamento, para que não haja ato algum de vingança entre os homens. Aquele dentre vós que gastar ouro ou prata pelo amor a seu irmão, receberá grandes recompensas no mundo vindouro. Não injurieis as viúvas, os órfãos ou os estrangeiros, para que a ira de Deus não se abata sobre vós. Capítulo 51. Estendei a mão aos pobres de acordo com vossa capacidade. Não escondais vossa prata na terra. Ajudai o homem fiel na sua aflição, e a aflição não vos encontrará na hora do seu infortúnio. E suportai qualquer provação dolorosa e cruel que se abater sobre vós pelo amor ao Senhor, e tereis assim a vossa recompensa no dia do julgamento. É bom dirigir-vos de manhã, ao meio-dia e à tarde à morada do Senhor, para a glória do vosso Criador. Porque todo elemento que respira o glorifica, e toda criatura visível e invisível dirige-lhe louvores. Capítulo 52. Bendito é o homem que abre seus lábios para louvar o Deus dos exércitos, e louva o Senhor com seu coração. Maldito o homem que abrir seus lábios para trazer desonra e calúnia a seu próximo, porque ele traz Deus à desonra. Bendito aquele que abre seus lábios bendizendo e louvando a Deus. Maldito é aquele diante do Senhor todos os dias de sua vida, que abre os lábios para amaldiçoar e abusar. Bendito aquele que bendiz todas as obras do Senhor. Maldito aquele que trouxer desonra à criação do Senhor.
Bendito aquele que olhar para baixo e levantar os que caíram. Maldito aquele que espera ansioso pela destruição daquilo que não é seu. Bendito aquele que mantém os princípios de seus pais, construídos com firmeza desde o começo. Maldito aquele que perverte as leis de seus antepassados. Bendito aquele que implanta paz e amor. Maldito aquele que perturba aqueles que amam a seu próximo. Bendito aquele que fala com humildade e coração a todos. Capítulo 53. E agora, meus filhos, não digais, nosso Pai está diante de Deus, orando pelos nossos pecados, pois não há quem possa ajudar aquele que pecou. Vistes como escrevi todas as obras de cada homem, antes de sua criação, tudo o que é feito no meio dos homens, em todos os tempos, e ninguém pode relatar meus manuscritos, porque o Senhor vê toda a imaginação dos homens, como eles são vaidosos, como mentem em seus corações. E agora, meus filhos, guardai bem todas as palavras de vosso Pai, que vos fala para que não vos arrependais, dizendo, por que nosso Pai não nos disse? Capítulo 54. Naquele tempo, não entendendo isto, deixai que esses livros que vos deixei sejam a herança de vossa paz. Dai-os a todos aqueles que os quiserem, e ensinai-os a eles, para que vejam as grandes e maravilhosas obras do Senhor. Capítulo 55. Meus filhos, olhai, o dia do meu prazo chegou. Pois os anjos estão diante de mim e apressam-me para que me aparte de vós, estão diante de mim aqui na terra, esperando pelo cumprimento do que lhes foi dito. Assim, amanhã irei para o céu, à suprema Jerusalém, para minha eterna herança. Por isso, peço que só deis prazer diante da face do Senhor. Capítulo 56. Respondendo a seu pai Enoque, diz Matusalém: que é agradável a teus olhos, Pai, que possa eu fazer-te, para que abençoes nossa casa e teus filhos, e para que tua família seja glorificada por teu intermédio, para que depois disso possas apartar-te de nós, como disse o Senhor. Enoque respondeu a seu filho Matusalém e disse: ouve, filho, desde o dia em que o Senhor ungiu-me com o bálsamo de sua glória, para mim não há mais comida, e minha alma não se lembra mais das alegrias terrenas, nem tampouco desejo nada que seja terreno. Capítulo 57. Meu filho Matusalém, reúne todos os teus irmãos e todos os de tua casa, e os anciãos, que devo falar-lhes e partir, como foi planejado para mim. E Matusalém apressou-se a reunir seus irmãos, Regim, Rimã, Uxã, Xermiã, Gaidad, e os anciãos, para que fossem ter com Enoque. Capítulo 58. E ele abençoou-os dizendo: ouvi-me hoje, meus filhos. Naqueles dias, quando o Senhor desceu à terra por causa de Adão, e visitou todas as suas criaturas, as quais ele mesmo criou, antes de Adão, o Senhor chamou todos os animais da terra, todos os répteis, todos os pássaros que voam no ar, e trouxe-os diante da face do nosso pai Adão. E Adão deu nome a todas as coisas vivas da terra. E o Senhor fê-lo governante de tudo, e submeteu todas as coisas a ele, e os fez embotados e estúpidos, para que fossem comandados pelo homem, sujeitos e obedientes a ele. Assim também o Senhor criou cada homem, senhor de todas as suas possessões. O Senhor não julgará uma única alma de animal por causa do homem, mas condena as almas dos homens por causa de seus animais neste mundo, pois o homem tem um lugar especial. E como cada alma do homem é contada em números, da mesma forma os animais não perecerão, nem todas as almas dos animais que o Senhor criou, até o grande julgamento, e eles irão acusar o homem, se ele não cuidar bem deles. Capítulo 59. Quem se suja com a alma de bestas, suja a sua própria alma.
Para o homem se traz animais limpos, para fazer sacrifício para o pecado, para que ele possa ter a cura de sua alma. E se eles trazem para sacrifício animais limpos, e pássaros, o homem tem cura, ele cura sua alma. Todos são determinados para a comida, desde de que ligue-os pelos 4 pés, para que possa fazer bem a cura e para curar sua alma. Mas quem mata a besta sem feridas, mata a sua própria alma e suja a própria carne. E aquele que faz qualquer dano a uma besta, mesmo que tudo em segredo, é prática má, e ele suja a sua própria alma. Capítulo 60. Aquele que trabalha a matança da alma de um homem, mata a sua própria alma, e mata o seu próprio corpo, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. Aquele que põe um homem em qualquer armadilha, aderirá nisto ele, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. Aquele que põe um homem em qualquer prisão, a retribuição dele não estará querendo ao grande julgamento, durante todo o tempo. Capítulo 61. E agora, meus filhos, mantenha seus corações longe de toda injustiça que Deus odeia. Da mesma maneira que um homem pede algo à sua própria alma de Deus, assim o deixou fazer a toda a alma viva, porque eu sei todas as coisas, como no grande tempo há de vir muita herança preparada para homens, bom para o bem, e ruim para o mal, estas sem números. Abençoados são esses que entram em casas boas, pois nas casas ruins não há nenhuma paz, nem a volta deles. Ouvi, meus filhos, pequeno e grande. Quando o homem puser um pensamento bom em seu coração, traz frutos de seu trabalho diante da face de Deus, e se as suas mãos não os fizeram, então Deus virará sua face, então aquele homem não poderá achar os frutos de suas mãos. E se suas mãos fizerem o trabalho, mas seu coração murmura incessantemente, ele não terá toda a vantagem. Mas se fizer o trabalho com alegria de coração, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. Capítulo 62. Bem-aventurado o homem que em sua paciência traz seus dons com fé, diante da face do Senhor, porque ele vai encontrar o perdão dos pecados. Mas se ele retomar suas palavras antes do tempo, não há arrependimento para ele, e se passar o tempo, e ele não de sua própria vontade o que é prometido, não há arrependimento após a morte. Porque toda obra que o homem faz Não há antes do arrependimento tempo, após é a tudo morte. mentira diante dos homens, e pelo pecado, perante Deus. Capítulo 63. Quando o homem veste o despido e enche o faminto, ele vai encontrar recompensa de Deus. Mas, se há em seu coração a murmuração, ele comete um duplo mal, ruína de si mesmo e do que ele dá, e para ele, não haverá encontro de recompensa por conta disso. E se o seu coração é preenchido com sua comida e sua própria carne, vestido com a sua própria roupa, comete desprezo, e perderá toda a sua resistência da pobreza, e não vai encontrar recompensa de suas boas ações. Todo homem orgulhoso e grandiloquente é odioso para o Senhor, e toda a linguagem mentirosa, e vestidos de inverdade, ele vai ser cortado com a lâmina da espada da morte, e lançada ao fogo, e arde durante todo o tempo. Capítulo 64. Quando Enoque falou essas palavras para seus filhos, todas as pessoas que moravam longe e perto dali, ouviram falar que o Senhor estava chamando Enoque, e decidiram ir e dar-lhe um beijo, e 2000 homens se reuniram e foram a Chuzã, onde estavam Enoque e seus filhos. E os anciãos e toda a assembleia foram até lá, e reverenciaram e beijaram Enoque, dizendo: Nosso pai Enoque, que possas tu ser abençoado pelo Senhor, aquele que governa eternamente, e agora abençoe teus filhos e todo o povo, para que possamos ser glorificados hoje diante de tua face. Pois tu serás glorificado diante da face do Senhor para todo o sempre, desde que o Senhor te escolheu entre todos os homens na terra, e designou-te para que escrevesse sobre toda a sua criação, visível e invisível,
e designou-te como redentor de todos os pecados do mundo, e aquele que ajuda os de sua casa. Capítulo 65. E Enoque respondeu a todos dizendo: Ouvi, meus filhos, antes de todas as criaturas terem sido criadas, o Senhor criou o visível e o invisível. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs nele olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para refletir, e intelecto para deliberar. E o Senhor viu as obras do homem, e criou todas as suas criaturas, e dividiu o tempo, e do tempo ele fixou os anos, e dos anos os meses. E dos meses ele fixou os dias, e dos dias os 7. E deles, designou as horas, mediu-as com exatidão, para que o homem possa refletir sobre o tempo e contar os anos, meses e horas, suas alternâncias, início e fim. E para que ele possa contar sua própria vida, desde o início até a morte, e refletir sobre seu pecado e ver se sua obra foi boa ou má, porque nenhuma obra ficará oculta diante do Senhor, e todos os homens deverão conhecer suas obras, e jamais transgredir seus mandamentos, e manter meus manuscritos de geração para geração. Quando as criações visíveis e invisíveis, tais como o Senhor as criou, acabarem, e cada homem for para o grande julgamento, e os tempos perecerem, e os anos por isso mesmo não mais existirem, e nem mais os meses, os dias, as horas, pois que ficarão todos juntos e não poderão ser contados. Haverá um regozijo, e todos os justos que escaparem do grande julgamento do Senhor, serão unidos em um grande regozijo, pois para os justos o grande regozijo começará, e viverão eternamente, e entre eles não haverá trabalho braçal, doença, humilhação, ansiedade, necessidade, violência, noite, trevas, mas sim a grande luz. E eles terão uma grande e indestrutível muralha, e um brilhante e incorruptível paraíso, pois que todas as coisas corruptíveis passarão e haverá vida eterna. Capítulo 66. E agora, meus filhos, mantenha suas almas longe de toda a injustiça que Deus odeia. Caminha diante da sua face com temor e tremor, e sirva-o sozinho. Curva-se ao verdadeiro Deus, não para ídolos mudos, mas curva-se à sua semelhança, e traze apenas ofertas perante a face do Senhor. O Senhor detesta o que é injusto. O Senhor vê todas as coisas. Quando o homem toma o pensamento em seu coração, então ele aconselha os intelectos, e cada pensamento está sempre diante do Senhor, que fez firme a terra e colocou todas as criaturas sobre... Aí você veja que nós temos o tempo de nossas vidas aqui para refletir nos nossos erros e mudar, né? O Senhor dá o tempo. Depois da morte não tem mais arrependimento, né? E tá falando da eternidade, né? Da justiça que se faz, o homem pode fazer, vai ser recompensado por elas, né? Vamos lá. Se você olhar para o céu, o Senhor está lá. Se você tomar o pensamento da terra sob o mar, e tudo o Senhor está lá, para Deus que criou todas as coisas. Não se curva para coisas feitas por homem, enquanto deixando Deus de toda a criação, nenhum trabalho pode permanecer escondido diante da face. Não adorar a criatura que Deus criou, nem nada criado. Deus, quando fala que ele está nas coisas, não é que ele é as coisas, e que você tem que adorar as coisas criadas, é adorar somente o Criador. Mas ele fala que pelas coisas criadas, visíveis e invisíveis, você vê a glória do Senhor. Porque ele que criou todas as coisas, né? A natureza, os céus, a terra, tudo que nela há, visíveis e invisíveis, né? Andai, meus filhos, na longanimidade, na humildade, honestidade, na provocação, no sofrimento, na fé e na verdade, nas promessas, na doença, no abuso, em feridas, em tentação, em nudez, na privação, amando um ao outro, até você sair a partir desta idade dos males, em que vocês se tornarão herdeiros do tempo infinito, com vida eterna. Bem-aventurados os justos que escaparão do grande julgamento, porque eles brilharão mais do que o sétuplo sol,
Pois neste mundo a sétima parte é retirada de todo, luz, escuridão, alimento, prazer, tristeza, paraíso, tortura, fogo, gelo e outras coisas. Ele colocou tudo para baixo, por escrito, que você pode ler e compreender. Capítulo 67. Quando Enoque falou ao povo, o Senhor enviou as trevas para a terra, e as trevas se estabeleceram, cobrindo aqueles homens que ali se encontravam falando com Enoque, e Enoque foi levado para o céu mais elevado, onde se encontra o Senhor, que o recebeu e o colocou diante de sua face, e as trevas deixaram a terra, e a luz voltou novamente. Mas o povo viu e não entendeu como Enoque foi levado para glorificar a Deus, e eles encontraram um pergaminho enrolado no qual estava escrito, o Deus invisível, e todos foram para casa. Capítulo 68. Enoque havia nascido no 6º dia do mês de Sivan, e viveu 365 anos. Ele foi levado ao céu no 1º dia do mês de Sivan e permaneceu ali 60 dias. Ele anotou todos esses sinais de toda a criação, criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou-os a seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no 6º dia do mês de Sivan, no dia e na hora exata em que nascera. Durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também o são sua concepção, nascimento e sua despedida desta vida. Na mesma hora em que ele é concebido, ele nasce, naquela mesma hora também morre. Matusalém e seus irmãos, todos filhos de Enoque, foram e ergueram um altar na praça chamada Achuzã, donde Enoque fora levado ao céu. E todas as pessoas foram convocadas, levaram bois sacrificiais e os sacrificaram diante do Senhor. Todas as pessoas, incluindo os anciãos, e toda a assembleia vieram à festa, trazendo presentes aos filhos de Enoque. E deram uma grande festa, regozijando-se e festejando durante 3 dias, louvando a Deus que lhes havia enviado um sinal através de Enoque, que conseguira graça perante a Deus. Todas as pessoas se regozijaram, pois que este sinal poderia ser transmitido a seus filhos, de geração para geração. O segundo livro de Enoque é uma obra que representa uma narrativa rica em ensinamentos sobre justiça, retidão e a relação entre os seres humanos e o divino. Ao longo dos seus capítulos, Enoque compartilha sua experiência, destacando a importância da integridade, da humildade e do amor ao próximo. Através de suas palavras, Enoque reflete sobre a justiça das obras do Senhor em contraste com as dos homens, enfatizando a verdade revelada através das ações. Ele instrui seus filhos sobre a necessidade do julgamento verdadeiro e práticas justas, alertando sobre as consequências da maldade e da falsidade. Além disso, Enoque destaca a importância de preservar os ensinamentos sagrados e transmiti-los de geração em geração, encorajando seus descendentes a viverem suas vidas de forma justa e compassiva. No desfecho da obra, Enoque parte para o céu diante dos olhos de seus filhos e toda a Assembleia, deixando um legado de retidão e justiça. Sua partida simboliza não apenas o fim de sua jornada na Terra, mas também a continuidade do seu legado espiritual. Em suma, o segundo livro de Enoque nos ofereceu uma visão mais profunda sobre questões espirituais e morais, fornecendo orientação valiosa para aqueles que buscam viver uma vida alinhada com os princípios divinos. Sua mensagem de justiça, amor e humildade ressoa através dos séculos, inspirando os leitores a refletirem sobre o seu próprio caminho espiritual e moral. Irmãos, termina aqui o estudo de Enoque. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Tomara que tenham entendido, que sirva de valia aí para aprendizagem, para moldar o nosso caráter e seguir nos caminhos do Senhor, tá bom? Amo todos vocês no nome do Senhor, Yahweh e Yeshua HaMashiach, nosso Salvador.
Até o próximo vídeo. Fui.